Mas a pergunta dela foi assim: eu uso enzimas ou a hidrolipoclasia? E aí a minha resposta é sempre clássica, né? Depende. Porque a resposta ela não pode ser fechada, sendo que ela tem variáveis. A primeira questão que eu coloco é o seguinte: depende da prega de gordura. Se você pensar, é o seguinte, era isso que eu queria desenhar aqui para você entender o que eu estou falando. Pensa aqui que isso aqui é um abdômen. Não sou muito bom desenhista, mas eu acredito que dê para entender. Minha referência é o umbigo. Então eu vou ter aqui, porque geralmente eu faço 3 medidas. Uma medida na região umbilical com a fita certinho, nessa região eu faço uma medida. Faço outra medida supra umbilical e outra medida infra-umbilical. Nilson, como é que você faz? A do umbigo, tudo bem que a gente usa como referência o umbigo. Como que você faz essa segunda medida? Legal, se você fez essa pergunta eu vou te responder agora. É o seguinte, eu uso como referência, se a pessoa tiver mais que 1,60 m, essa distância aqui vai ser de 5 centímetros. Se a pessoa tiver menos que 1,60 m, essa distância vai ser de 3 centímetros. Então, eu faço primeiro uma marcação de 3 ou 5 centímetros em função da altura da pessoa. Aí eu já vou saber qual é o tamanho do abdômen que eu estou trabalhando, né? Você, pela estatura da pessoa, você já percebe isso. E aí eu vou fazer as medidas de 3 ou 5 centímetros, separando aí a parte supraumbilical e a infraumbilical, com referência sempre no umbigo. Essa é a primeira medida. E eu também vou fazer a mesma coisa para os lados. Então, se eu selecionei 5 centímetros, eu também seleciono 5 centímetros e fazer uma marcação. Por que eu faço essa marcação? Aqui eu preciso saber quais são as pregas de gordura. Que eu venho com um aparelho chamado adipômetro, que ele é como uma garra. Eu venho aqui e pego a prega de gordura, que eu vou verificar nele o tamanho dessa prega. Aqui, ó, no mesmo sentido, tá vendo? Se eu usei ele na vertical, eu tenho que usar ele na vertical em todos os momentos. Não posso usar hora vertical, hora horizontal. Ele precisa sempre pegar a gordura no mesmo sentido que você colocou. Perfeito? Então, com base nisso, é aqui, ó, essas pregas de gorduras que eu te falo, que é aquela ondinha, né? O adipômetro pegou aqui, ó, essa distância aqui, eu falo que vai medir 3 centímetros. Se eu tenho mais que 3 centímetros, eu posso fazer hidrolipo. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer hidrolipo ou a mesoterapia. Ah, posso fazer uma semana hidrolipo, outra semana mesoterapia? Pode. A grande questão é o seguinte: quando a prega de gordura é maior, as pessoas costumam usar substâncias mais agressivas, como desox e lipossoma de girassol. E também coloca-se mais substâncias com características lipolíticas que se potencializa o efeito lipolítico, mas também estimula mais o sistema nervoso central, como por exemplo cafeína, ioimbina, tá? Então, essas substâncias aqui, para as pessoas que são hipertensas ou cardiopatas, elas podem alterar significativamente a pressão arterial e batimentos cardíacos. Então, isso nem sempre é desejado. Nessa situação, a principal opção é a hidrolipoclasia. Se a pessoa também
Se o profissional não gosta de usar desoxicolato ou lipossoma de girassol, continua a melhor opção a hidrolipoclasia. Agora, se a pessoa não tem ultrassom ou cavitador e não quer adquirir ou não gosta da técnica, ela pode usar a mesoterapia. Eu dou preferência para a hidrolipoclasia. Inclusive porque uma das perguntas que me fizeram aqui, quanto se perde numa sessão de hidrolipoclasia? Geralmente numa sessão de hidrolipoclasia se perde de 4 a 15 centímetros. Pouco ou muito. Mas veja só, vamos entender esses 4 a 5 centímetros. Pensa aqui comigo. Quando eu fiz essa medida umbilical, por exemplo, encontrei aqui 90 de medida. Aqui em cima, na supraumbilical, eu medi com a fita certinho, sem apertar nem soltar demais, eu encontrei aqui 88. E depois, eu aqui embaixo encontrei um pouquinho mais, 98. Tá bom? E depois do procedimento, quando eu faço a avaliação, não imediatamente depois, mas, por exemplo, a pessoa veio para fazer uma drenagem linfática, depois de 2 dias eu posso fazer essa medição. Aí eu encontro aqui, por exemplo, 85, aqui 82 e aqui 95, digamos. Vamos dizer que seja essas contas. Então, essa diferença daqui para cá, somada, que vai me dar esse resultado. Então, por exemplo, daqui, 88 menos 85, eu tenho 3 centímetros. De 90 para 82, eu tenho 8 centímetros. De 98 para 95, eu tenho 3 centímetros. Então, se eu fizer a somatória de 3 mais 8 mais 3, eu vou ter um total aqui de 14 centímetros. Entendeu? O que são esses 14 centímetros? Para você não ficar pensando que é um passe de mágica. É um trabalho, ele tem que ser muito bem executado.